se a gente deixar Deus reinar em nossas vidas, se deixar Ele dominar, a gente tem essa proteção e essa segurança. Deus, Ele vai demonstrar aqui que Ele sabe de tudo, que Ele conhece tudo, que conhece os nossos pensamentos, que nos dirige, que quer o melhor para nós. E só que nós devemos deixar Ele dominar, deixar Ele nos conduzir. E o salmista Davi aqui, ele teve um momento que ele contemplou a presença de Deus. E Deus foi revelando alguns caráteres dele, ou algumas características, e que nós falamos na teologia, atributos. Então ele revela ali alguns atributos, que é a onipresença, a onisciência, ele revela a santidade de Deus. E diante desse agir sobrenatural de Deus se revelando na vida dele, no final ele reconhece que o pecado é mau e que ele precisa que o Senhor olhe para dentro dele também, que o Senhor faz um exame e vê se tem algo errado e ele pede perdão e misericórdia para ser transformado. Então, esse é o tema hoje, que o Senhor possa falar com cada um de nós, que o Senhor pode nos dar essa iluminação, para que a gente possa caminhar firme e feliz na presença do Senhor. Ali no versículo 1, diz o seguinte: Senhor, Tu me sondas e me conhece. O Deus vivo, por isso que Ele é vivo, o termo é esse, Ele sonda os nossos corações, Ele examina ali, Ele vai no interior, Ele sabe e Ele nos conhece. Cada coração está tudo patente, Ele vê tudo o que acontece na nossa vida. E Ele nos conhece. Apesar de ser um Deus tão grande, um Deus que nos criou, que criou tudo o que existe, um Deus todo-poderoso, um Deus que governa o universo, que está no domínio do universo, mesmo assim, Ele olha para cada um de nós, em particular, e examina o coração de cada um de nós. E o interessante, irmãos, Ele sonda nosso coração para sustentar, porque nós precisamos dEle, nós necessitamos dEle. Ele sonda para nos corrigir, mas o objetivo maior de sondar o nosso coração é para cuidar de cada um de nós. Então existe um cuidado especial de Deus sobre nossas vidas, sobre cada um de nós. E a gente vê ali que no versículo 4, Deus revela a sua onisciência. Ele diz o seguinte: ainda a palavra não me chegou à língua, Tu, Senhor, já conhece toda. Significa que Deus sabe o que vamos pensar antes mesmo de nós pensar. Isso daqui significa a onisciência dele. Então, a onisciência é que Ele conhece plenamente a si e conhece todos. Toda pessoa, todo ser humano, Ele conhece. Deus está seguindo, examinando e desejando guiar os mais simples atividades diárias. No versículo 2, sabe quando eu sento e quando eu levanto. Algo que até talvez a gente não vê esses detalhes. Quando eu sento, quando eu... Olha, veja bem, o cuidado e o amor que Ele tem por nós. E Ele conhece de longe nossos pensamentos. Ele penetra no nosso pensamento. Ele sabe o que realmente está acontecendo conosco, quais são os nossos pensamentos. Eu lembro uma coisa que deixou muito marcado, algo que aconteceu na minha vida, quando eu estava na junta geral, e eu pensei algo naquela junta, e só pensei, e de repente, tempo mais à frente, Deus usou uma pessoa e falou aquilo que eu estava pensando. Por isso que eu creio na onisciência de Deus, porque eu creio que Ele sabe o que a gente está pensando. E a palavra também nos diz isso.
No versículo 3, examina cuidadosamente todos os meus passos. Observa com atenção o meu sono. Sim, conhece tudo muito bem o que eu faço. Isso aqui, examinar, é esquadrinhar. Significa, descreve um ato de selecionar os grãos. Quer dizer, ele vai no interior. Ele cuida, veja bem, cuida do nosso sonho. Quando nós estamos ali no sono, Ele está ali conosco. E de repente é uma hora que a gente desliga de tudo, a gente não sabe o que pode acontecer com a gente, mas o Senhor está conosco ali. O Senhor está ali conhecendo, está no nosso íntimo, nos protegendo. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele que temos de prestar conta. E por que Ele faz isso, irmãos? Porque Ele tem esse cuidado com cada um de nós. Porque Ele nos sonda. Porque Ele está perto de nós. Porque Ele quer saber os nossos pensamentos. Aí vem no versículo 5. Tu me cerca por trás e por diante e me pões a mão. Na nova linguagem de hoje diz, está em volta de mim por todos os lados e me protege com o teu poder. Por que Ele faz isso? Para nos proteger, irmãos. Para com o seu poder Ele nos protege. Nós somos protegidos pelo Deus Todo-Poderoso. Deus está perpetuamente presente em nossa vida. Ele sabe o que é melhor para nós e faz tudo para nos conduzir em direção a esse ideal. Ele cerca por trás e por diante, Ele coloca as suas mãos sobre nós para nos firmar e nos dirigir. Cercar significa guardar um objeto valioso, de modo que somos protegidos pelo conhecimento e orientação de Deus. Diz Wisber, como você pega aquele objeto que tem muito valor e você guarda ele, Deus também cuida de você da mesma forma. Irmãos, o que eu vejo aqui, que Davi, por isso que Davi chegava perto do Senhor, ele orava e pedia a Deus o que eu devo fazer, qual é a sua vontade, porque realmente ele acreditava em Deus, ele confiou totalmente em Deus. Então muitas vezes a gente falha, erra por falta de confiança em Deus, por deixar de entregar tudo na mão de Deus, deixar que Ele governe, que Ele seja o motorista da nossa vida, que Ele esteja sempre ao nosso lado, para a gente perguntar para Ele o que é certo, o que é errado, porque Ele quer o melhor de nós. Ele nos conhece algo que nem nós não conhecemos. Então esse amor é que nos dá a vitória. E essa proteção, Ele tem poder de nos proteger. Ele tem poder de cuidar de cada um de nós. Veja no versículo 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e sobre modo elevado que eu não posso atingir. Ele chega ali, ele se prostra diante de Deus e fala assim, Deus, não tem como. Não tem como eu entender isso. Ele adora Deus. Não tem como. Deus, como o Senhor pode conhecer meus pensamentos? Como o Senhor pode cuidar de mim nas coisas mais simples, Senhor? Como? Como, Deus? Como o Senhor pode preocupar tanto comigo? Como? O Senhor me criou, o Senhor me fez e ainda cuida dos detalhes da minha vida. Então ele fica maravilhado e ele reconhece, eu sou muito pequeno mesmo, Senhor. Eu sou pequeno e eu dependo de Ti. E a gente vê que Deus está ao nosso lado constantemente para proteger. Não tem como fugir da onipresença de Deus. Ele sempre está ao nosso lado para cuidar de nós. Isso está no versículo 7 do Salmo 139. É impossível fugir do seu Espírito. Em lugar algum conseguirei me esconder da sua presença. Se eu subo ao céu, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu voar para as partes mais distantes do oceano, como os primeiros raios da manhã. Então aqui, irmãos, muitas vezes a gente acha assim, que Davi está dizendo o seguinte, quando eu estou fazendo algo encoberto, Deus está vendo.
O sentido aqui do texto é ao dizer o seguinte: quando você está escondido, que ninguém te vê, Deus está com você naquele lugar. O sentido é esse. Né? De repente você está, por exemplo, da vez tem pessoas que estão lá no leito da dor da enfermidade. Ele está na UTI. Então, talvez a família dele não está perto dele. Mas Deus está com ele lá. Esse é o sentido. É esse que é o sentido aqui. Então, muitas vezes, você fala, estou sozinho. Não, você nunca vai estar sozinho. Deus sempre estará com você, aonde você estiver. Porque tem pessoas que se está sozinho já criam um pânico. Não, Deus está com você ali. Deus está ao teu lado. Deus está cuidando de você. Não importa aonde você está, em que país você está, em que lugar você está, Ele está com você. Esse é o sentido que Davi contempla na presença de Deus. E no versículo 10, mesmo ali a sua mão direita dirigirá os meus passos e o seu poder me dará forças para ficar em pé. Então, com amor eterno, Deus nos protege e auxilia todo momento da nossa vida. Ó. Mão direita, mão de poder. Além de você, de repente, achar que está longe de todo mundo, que não tem ninguém ao teu lado, mas a mão poderosa do Senhor está ali, e o poder dele te dará força. Então, esse Deus é revelado pelo apóstolo Paulo, onde ele diz o seguinte, em Romanos 8, versículo 38, estou convencido de que nada poderá nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, potestade, nem presente, nem futuro, nem lugar bem alto no céu e nas profundezas do mar, nem qualquer outra coisa será capaz de separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós nunca estaremos sozinhos. E nunca Ele nos desampara. E o que está ao nosso lado é o Todo-Poderoso. Por isso que Davi foi um homem vitorioso, porque ele confiou em Deus, ele acreditou em Deus, ele entregou a vida dele a Deus. Ele falhou, ele pecou em certos momentos, mas quando ele foi fiel ao Senhor, ele teve vitórias e vitórias. Então, saiba disso. O Senhor está com você aonde você estiver. Ele te ama e quer o melhor para você. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não serão escuras. E as trevas e as luzes são a mesma coisa. Não importa. Não, mas está noite. Né? Tem pessoas que talvez não conseguem dormir à noite. Vai até noite. Não tem pessoas perto. Não, não tem pessoas. Deus está com você. Deus está ali vendo o que está acontecendo. Ele está cuidando de você. Ele está mantendo. Teu coração está batendo porque Ele que dá vida. Jesus é vida. Se tem vida, é porque Jesus ainda está te sustentando. Deus quer falar conosco e nos guiar, pois seu plano para nós é o ideal. Esse é o ideal. Se desejamos desfrutar do amor de Deus e cumprir seu propósito, precisamos da sua presença em nós. Deus é o nosso Criador, por isso devemos adorá-lo. No Salmo 139, versículo 13, diz o seguinte: pois tu formaste no meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Deus criou Davi e estava presente desde a sua formação. Ele cuidou de você lá no feto e esteve ali junto com você na tua formação. Então Ele nunca te deixou e nunca vai te deixar. Nós podemos deixar o Senhor, mas Ele não nos deixa. E os planos perfeitos estão na mão dEle, porque Ele é o sábio. Ó a sabedoria dEle, ó a inteligência dEle. E Ele é o que nos ama, e é Ele que está ao nosso lado.
E o texto vai dizer em seguida: os teus olhos viram em substância ainda informe, e o teu livro for escrito todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. A gente fica preocupado: o que vai acontecer conosco hoje? O que vai acontecer conosco amanhã? O que vai acontecer com o nosso futuro? Antes de você nascer, Deus já tinha escrito o que iria acontecer. Tudo. Até eu achei interessante que um autor aqui, ele vai dizer o seguinte: você é imortal até quando Deus determinar. Então, enquanto Deus não determinar o teu fim, ninguém pode tirar a tua vida. Então, a minha relação é com Deus. Quem cuida de mim, quem dá vida, é Deus. E a gente muitas vezes fica preocupado: essa doença vai tirar a minha vida, ou aquela outra doença, ou uma pandemia. Não, irmãos. Quem dá vida, quem tira a vida, é aquele mesmo que te criou, que te fez lá no ventre da tua mãe, te cuidou, te deu os projetos para a sua vida, te deu os planos, te deu os dons para você. Foi lá no ventre da tua mãe. Enquanto você estiver fazendo aquilo que é a vontade ou o projeto dele para a tua vida, você vai estar seguindo. Porque ele te criou, ele te fez. E aí, Deus planejou e determinou nossos dias. É bem provável que isso inclua a extensão de toda a nossa vida, as tarefas que reservou para realizarmos. O que você tem? Uma tarefa, você tem algo aqui no mundo. Por isso que a gente é tão diferente um do outro. Por isso que a gente pensa diferente, age diferente, tem dons diferentes. Não se tratava de uma forma de fatalismo ou de uma predestinação insensível, pois aquilo que somos e aquilo que Deus tem planejado para nós vem do seu coração amoroso. Tudo que você é, irmãos, veio de Deus. Por isso que muitas vezes a gente não se contenta com o que nós somos, aí a gente já está lutando contra o próprio Deus, porque Ele nos criou assim. O seu melhor para nós. Se vivemos de modo insensato, podemos morrer antes do tempo determinado por Deus. Mas os filhos fiéis de Deus são imortais até que tenha completado o seu trabalho. É essa a frase que eu vi. Isso é do Wisber. Mas os filhos, veja bem, fiéis de Deus são imortais até que tenha contemplado o quê? Seu trabalho. Você tem um trabalho, você tem uma missão para Deus. Deus te chamou para algo. Você tem dons que Deus te deu para ser bênção. Enquanto você está exercendo ele, enquanto você está fazendo isso para a glória de Deus, então, o que acontece? Você tem vida. Você é imortal, porque Ele tem um projeto para você. Você não nasceu sem nenhum projeto, Ele tem um projeto, Ele tem algo para você, tem algo para nós. Aí no versículo 17, Davi fala assim: que preciosos para mim, ó Deus, são os seus pensamentos. Ele é grande como a soma dele. Se contasse, excede o grão de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. O ser que é sábio, profundo, ele sabe tudo. Tudo foi feito perfeitamente. Não existe falha, não existe erro. Tá? Não existe. Ele fez tudo perfeito. É lógico que ele revela a sua vontade e a sua sabedoria para nós. No versículo 14 ele diz: graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e minha alma sabe muito bem. Ele fica maravilhado diante disso. De Deus se revelar a ele. Até tem um teólogo aqui que ele diz o seguinte: é interessante ser conhecido por Deus e é interessante nós conhecer Deus.
Como nós conhecemos Deus, é a forma que a gente faz as nossas doutrinas. Quantas pessoas elas entendem que Deus tem que fazer o que ela quer, do jeito dela. Por que ela entende assim? Porque ela compreendeu Deus de forma errada. Ela não viu que Deus não depende do ser humano. Ela não entendeu Deus dessa forma. Então, as doutrinas erradas e as doutrinas certas é como a gente compreende Deus. É como a gente se aproxima de Deus. É como a gente tem um relacionamento mais íntimo com Deus. Assim, nós falamos de Deus. E a reação de Davi, ele foi diante dessa presença gloriosa e maravilhosa de conhecer Deus, de saber que Deus conhecia ele, Deus se revelar para ele, o carinho, o amor que Deus tem por ele, que tem por todos os nós, essa proteção 24 horas, e que ele era seguro. Aí ele se levanta e diz assim: Deus, eu não quero o pecado, eu não quero estar perto do pecado, eu não quero, Senhor, eu não quero estar perto das pessoas que pecam, isso de forma deliberadamente. Eu quero que o Senhor olhe para dentro de mim, olha para dentro da minha vida, Senhor, olha para dentro do meu interior. E aí ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e prova e conhece meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia pelo caminho eterno. A hora que ele vê tudo isso, ele fala: Senhor, quem não quer um carinho e um amor? Quem não quer ser guiado por Ti, Senhor? O Senhor está controlando o universo, o Senhor está cuidando de todos os seres humanos, o Senhor cuida dos animais. Senhor, eu quero que o Senhor examine meu coração, que o Senhor olhe para mim, que o Senhor olhe para a minha vida, Senhor, olha para dentro de mim. Ó, se há algum caminho, alguma decisão que eu tomei, que foi decisão segundo a minha vontade, Senhor. Porque quando eu tomo decisão segundo a minha vontade, ela não vai trazer alegria para mim, Senhor. Porque o Senhor me conhece, o Senhor sabe o que é melhor para mim. O Senhor sabe, o Senhor conhece tudo em mim, Senhor. E o Senhor sabe o que vai acontecer no futuro. Então, Senhor, cuida de mim, Senhor. Vê se há em mim algum pecado, algum erro. Me perdoa, Senhor. Eu quero fazer a sua vontade. Esse é o desejo dele. Esse deve ser o desejo de cada um de nós. Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. Deus quer o melhor para nós. Deus quer fazer o melhor para nós. Deus tem projetos melhores. Seus sonhos para nós são sonhos maravilhosos. Sonho de paz, de alegria, de prosperidade. Mas a gente tem que nos entregar a Ele. Nós temos que deixar que a sua palavra, que Ele cuida de nós. Porque o que Ele faz para nós é o melhor. Lembra sempre, Deus nos criou e esteve presente em nossas vidas desde antes do nosso nascimento. Ainda nós era embrião, Deus estava conosco. Imagina, que Deus maravilhoso, que Deus cheio de graça. A Ele devemos honra, glória e todo louvor. Deus conhece tudo o que você faz, tudo, e Ele quer o melhor para você. Os melhores planos estão na mão dEle. Por isso que a gente tem que perguntar sempre: Senhor, o que Tu queres de mim? Deus está em todos os lugares, em todo momento, para cuidar de nós. Não acha que você está sozinho porque está no escuro. Não acha isso, não fica pensando isso. Porque as coisas estão dando errado, Deus não está comigo. Deus está com você. Deus nunca desamparou o seu servo e nunca vai desamparar. Muitas vezes nós tomamos as nossas decisões e quebramos a lei e os mandamentos do Senhor. É lógico que isso vai ter consequência. É lógico. Mas você acha que Deus fica dando risada ou contente quando nós quebramos os mandamentos? Não, irmão. Deus fica triste. Deus fica triste, porque Ele sabe que uma quebra de um mandamento do Senhor traz desconforto espiritual,
traz abertura para que Satanás atue. E uma quebra de mandamento tem consequência. Mas não lembra, Deus nos ama. Deus quer o melhor para nós. E aqui, irmãos, eu vejo um desafio muito grande. A gente tem que confiar mais em Deus. A gente tem que acreditar mais em Deus. A gente tem que saber quem é Deus e acreditar. A gente tem que entregar. A gente luta muito com as nossas forças. Deus tem um projeto conosco que vai cumprir fielmente. Quando eu estava meditando nessa mensagem, eu pensei em Abraão, né? Para ele sair daquela terra, que ele vai ser pai de uma grande nação. E se passa 25 anos, cadê o filho? Mas, irmãos, Deus tem, em certo momento, Ele nos disciplina, ou Ele deixa que nós crescemos. Até os fiéis passam por dificuldades. Os fiéis no mundo hoje estão passando por dificuldades. Mas por que Ele passa? Porque Deus quer que a gente cresça, irmãos. Esse é o objetivo. Se Ele achar que a gente não consegue, Ele segura. Se Ele achar que algo não pode acontecer conosco, Ele vai segurar. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe o teu interior, Ele sabe todos os seus pensamentos, sabe tudo o que aconteceu na sua vida. Eu vejo que, por mais que a gente fale para o nosso cônjuge, por exemplo, que eu me abro muito, minha esposa abre muito comigo, a gente se relaciona muito bem, a gente fala, mas tudo, talvez muitos pensamentos, mas será que a gente fala tudo? Eu creio que não. Mas Deus sabe tudo. Tudo que está passando no teu coração. E Ele sabe por que você está pensando dessa forma. E Ele não quer perder nenhum de nós. Irmãos, a gente tem que ter uma ciência, um conhecimento. Jesus morreu na cruz para nos perdoar e nos salvar. Enquanto existir fôlego de vida, Ele vai trabalhar para que nós possamos alcançar a vida eterna. Enquanto existir fôlego de vida, Ele vai trabalhar. A hora que terminou, o ser humano está diante do juízo. Por isso que muitas coisas acontecem, tanto boas, como talvez algumas coisas desagradáveis. Mas Deus continua nos amando, e o que Ele faz para nós é o melhor. E a gente tem que compreender e nos entregar dessa forma. Sabendo disso, irmãos, devemos correr do pecado e das pessoas que levam a nós a pecar. Correr disso. Devemos pedir ao Espírito Santo que nos examine nossos corações, pois a vida de santidade aproxima nós de Deus e da sua proteção. Diante dessas verdades, devemos pedir para o Senhor cuidar de nós e não querer ser dono da nossa vida, pois Ele tem planos de vida e não de morte. Ele nos ama com amor eterno. Pense no amor que Ele teve por nós, a ponto de dar o seu Filho ali na cruz para nos salvar. Pense nisso. Se Ele fez isso, o que Ele não pode fazer por mim e por você?